Nesse exercício 8, o problema está falando de um toca-discos. Esse toca-discos toca com 33 1/3 rotações por minuto. Até aqui, o que isso quer dizer? Que no período de 1 minuto, ou no período de 60 segundos, a agulha do disco, do toca-disco, a agulha vai dar 33 voltas completas, mais 1/3 de volta, tipo 120 graus. Então, em 1 minuto, o disco vai rodar e a agulha do disco, do toca-disco, vai percorrer 33 voltas completas, mais 1/3 de volta. Além disso, ele está dizendo que nesse disco tem um concerto de rock gravado em uma única faixa. Quando ele diz que é em uma única faixa, quer dizer que não tem pulos. Ele vai tocar toda a vida até acabar o disco. Por exemplo, se ele começar a tocar aqui, imagina que ele vai fazer isso aqui, até acabar o disco. Ele vai rodar sem pausas, sem paradas. E não tem espaço desperdiçado sem gravação. A reprodução é contínua, como eu circulei aqui com a caneta verde. Além disso, também ele disse que a largura da faixa, ou seja, a gravação que a agulha do toca-disco vai percorrer, ocupa toda a face útil do LP. Ou seja, a gravação vai vir, imagina que se ela começar aqui, ela vai ocupar todo o disco até aqui. Isso é a face útil do disco. Então, se ela começa tocando aqui, ela acaba só quando chegar aqui. Ela não acaba, por exemplo, aqui nesse ponto. Isso aqui, esse pedaço aqui, daqui até aqui, seria essa rosquinha, seria a face útil do disco. Além disso, ele está dizendo que o raio interno do disco, daqui até aqui, tem 7 centímetros. E o raio externo do disco, que vem daqui até a beirada, tem 15 centímetros. Então, a face útil do disco começa aqui nesses 7 centímetros e termina no 15 centímetros. Então, tem uma largura de 15 menos 7, tem uma largura de 8 centímetros a face útil desse disco. E ele disse ainda que essa faixa ela é tocada em 24 minutos. Então, só vai acabar de tocar depois de 24 minutos. Aí, na letra A, ele quer saber qual a distância média entre 2 sulcos consecutivos do disco. Certo, vamos lá de novo. Imagina que eu vou começar a tocar aqui. Tem um fundinho, um baixo relevo nesse disco que a agulha do toca-discos vai acompanhar. Então, esse baixo relevo, onde a agulha vai se encaixar e vai tocar, é um sulco. Um sulco é um baixo relevo, é uma fenda. Aí aqui, ó, ela vai entrar um pouquinho, como se fosse uma espiral de um parafuso, uma coisa assim. E por aí vai. Quando eu sair daqui e cheguei até aqui de novo, eu fiz uma rotação completa. Quando eu cheguei aqui, eu fiz 2 rotações completas. Vamos fazer de novo. Imagina aqui, uma rotação completa, seguindo aqui no sulco, num baixo relevo. Então, se eu fizer só uma rotação completa, vai ter só um sulco aqui nesse disco, ocupando toda essa distância de 8 centímetros. Se eu agora fizer a segunda rotação completa, vão ter 2 sulcos, 2 trilhas para minha agulha passar, ocupando esse 8 centímetros. Se eu fizer 3 rotações completas, vão ter 3 sulcos, 3 trilhas aqui em baixo relevo para passar a minha agulha. Então, eu vou precisar saber quantas rotações completas esse disco vai ter efetuado, essa agulha do toca-disco vai ter efetuado, para eu poder saber quantos sulcos consecutivos vão ter aqui. E, como eu mostrei aqui, o número de sulcos
o número de trilhazinhas aqui em baixo relevo vai ser o mesmo número de rotações completas que esse disco executou. Então, vamos procurar isso. Ele está dizendo que faz 33 e 1/3 rotações por minuto. E ele falou também que a faixa é tocada em 24 minutos. Então, aqui a gente vai fazer uma regra de 3 simples. Em 1 minuto, eu faço 33 mais 1/3 rotações completas. Então, em 24 minutos, eu vou fazer N rotações completas. Multiplicou cruzado, N vezes 1 é igual a 24 vezes 33 mais 1/3. Isso dá 24 vezes 33 mais 24 vezes 1/3. Agora, 24 vezes 33. Vamos nós. 4 vezes 33 dá 132. 6, 6, 2, 9, 7. Então, 792, 24 dividido por 3, 8. Esse disco vai dar 800 rotações completas. Se ele vai ter que dar 800 rotações completas, vão ter que ter 800 trilhas aqui, 800 sulcos enfileiradinhos na face útil desse disco, para a agulha poder passar sem misturar a faixa. Então, esses 800 sulcos, ou 800 trilhas em baixo relevo que não coincidem, vão estar dividindo esse espaço aqui na face útil do disco, que é de 8 centímetros. Então, a gente agora vai dividir 8 centímetros pelas 800 trilhas, para poder saber aqui qual é a distância entre duas trilhas. Vamos lá. Eu tenho 8 centímetros, esses 8 centímetros vão ser divididos por 800 trilhas. Isso é o mesmo que 1 centímetro dividido por 100. Então, isso seria 0,01 centímetros ou 0,1 milímetros. Essa aqui é a distância entre dois sulcos ou entre duas trilhas onde a agulha do toca-discos vai passar. Se você tiver como ver um toca-discos na casa de alguém, dá uma olhadinha que vai ficar um pouco mais claro isso do sulco, por onde a agulha passa. Agora, na letra B, ele pergunta qual é a velocidade tangencial do ponto do disco que está embaixo da agulha no final da execução da faixa. Agora, deixa eu apagar essa bagunça aqui. A gente põe o disco para tocar aqui no começo, bem na beiradinha. A gente encaixa a agulha do toca-disco aqui por fora. Ela começa rodando sem barulho nenhum, até que começa a tocar a música aqui em algum momento. E aí ela vai circulando, como eu tinha feito da outra vez. Aqui, imagina que são poucos sulcos. E acaba aqui. Ela sempre começa a tocar por fora e termina de tocar por dentro. A frequência de rotação desse disco não muda. Ela vai continuar sendo 33 e 1/3 rotações por minuto. Ou seja, lembra que ômega é igual a 2πf? Se a frequência não muda, o ômega também não muda. O que vai mudar é a velocidade tangencial. Lembra que V é igual a ômega vezes o raio? Então, aqui no começo você tem uma velocidade tangencial maior, já que o raio até o centro é maior. E aqui no finalzinho você tem uma velocidade tangencial menor, já que esse raio ficou menor. Mas o ômega não muda porque a frequência não muda, já que ele falou que está sempre tocando com essa rotação por minuto. Então, para poder calcular a velocidade tangencial nesse ponto, a gente já sabe que esse raio é 7 centímetros, a gente vai precisar do ômega. Aí lembra que o ômega é 2πf, ou então dá para fazer uma regra de 3. Em 60 minutos, em 1 minuto, que são 60 segundos, esse disco faz 33 e 1/3 rotações completas. Uma rotação são 2π radianos. Uma volta completa, uma circunferência inteira,
tem 360 graus ou 2π radianos. Então, em 60 segundos, ele está andando 33 mais 1/3 voltas completas, sendo que cada volta completa tem um ângulo de 2π radianos. Então, em 1 segundo, ele vai andar um ângulo θ. 60 vezes θ é igual a 33 vezes 2π, 66π, mais 2π sobre 3. E esse ângulo aqui está em radiano. Então, o ângulo que eu ando em 1 segundo, que eu chamei de θ, vai ser 66 dividido por 60, 1,1π, mais 2π sobre 3 dividido por 60, 2π sobre 180 radianos. Lembra que o ômega é Δθ sobre ΔT. Então, no fundo, nem precisava dessa regra de 3, era só colocar que ele anda um ângulo de 33 mais 1/3 vezes 2π, né, que é esse número de rotações, esse ângulo para cada rotação, dividido por 60 segundos. Mas agora que a gente já fez essa conta mesmo, ele anda um ângulo de 1,1π mais 2π sobre 180 radianos a cada 1 segundo. Então, seria isso aqui, esse ângulo por segundo. Dá para simplificar um pouco mais, dá para melhorar esse ômega. 2π sobre 180 é o mesmo que π sobre 90. Π é o mesmo que 1 vezes π sobre 90. Vamos dividir 1 por 90. Dá 0. 10 por 90 dá 0. 100 por 90 dá 1. E vai sobrar 10. Isso aqui vai virar uma dízima. Então, 2π sobre 180 é a mesma coisa que 0,01π. 0,01π, aqui, 0,01π, mais esse 1,1π, vai dar 1,11π